O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, estamos iniciando mais um Jornal em Foque nesse período de festas. Terminamos 2024, 2025. Um feliz ano novo para você, reforçando. Você que está nos assistindo pela primeira vez, obrigado pela sua audiência. Ou você que é habitual, telespectador, ouvinte ou internauta, também um feliz 2025. Sempre trazendo convidados muito especiais. Hoje é programa gravado, estamos no recesso, mas trazendo sempre programas ao vivo e, é claro, nesse momento gravados com personalidades, com personagens importantes. Hoje o tema central é política. Vamos ver o cenário político que nos espera em 2025 e também, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, no mundo todo e, é claro, o prefeito, a posse dos prefeitos eleitos aqui da Baixada Santista e também as respectivas câmaras de vereadores. Nosso convidado de hoje é o professor universitário, professor também de ensino médio e também doutor em ciências políticas também, o Rafael Moreira, que participa conosco no Jornal em Foque de hoje. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pela sua presença. Imagina, Fernando, eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer estar aqui podendo dialogar um pouco sobre política, sobre minha formação, sobre cenários, e fico sempre à disposição. E também um feliz 2025 para todos e todas que nos assistem. Exatamente, um ótimo 2025 para todos e, é claro, outubro tivemos eleições, você inclusive participou diretamente das eleições, a gente vai falar sobre esse assunto depois, e o preâmbulo, né? O que aconteceu nas eleições de outubro, o que a gente pode esperar para 2025 e, é claro, para 2026. Né? A gente tem, agora no dia 1º, os prefeitos foram eleitos, tomaram posse, junto com os vereadores, as novas câmaras legislativas. E o que a gente pode esperar aí dentro do cenário aí que as urnas já mostraram exatamente, claramente, em 2024? Então vamos lá. As eleições municipais, elas muitas vezes servem, como você falou, como um preâmbulo, mas também indicando algumas tendências daquilo que a gente pode observar nas eleições nacionais futuras. E no caso 2026, né, ano que vem teremos eleições nacionais mais uma vez, para presidência, governador, deputados, senadores, etc. E a gente consegue medir um pouco as forças políticas, a correlação de forças, melhor dizendo, da política nacional, a partir do resultado das eleições municipais desse ano, do ano passado, perdão. Se você pega, por exemplo, só para dar um exemplo histórico, a eleição do Lula de 2002, ela podia ser, entre aspas, prevista a partir do momento que a gente percebeu que nas eleições municipais de 2000, o PT tinha tido um ótimo desempenho municipal. Tinha elegido uma série de prefeitos, vereadores, eles estavam com uma base social muito forte a partir daquele momento, não apenas de militância, mas também de pessoas eleitas, né, para diferentes cargos eletivos. Então a gente já começava a perceber que a candidatura de Lula naquela ocasião chegaria com uma força que ainda não tinha tido nas tentativas passadas dele, né, de 89, 94, 98. Nesse cenário, né, que a gente tem agora para essas eleições, a gente também pode notar algumas tendências. Né? Então, uma coisa que eu sempre acho importante destacar, que aí tem a ver diretamente com os temas de pesquisa é a transformação que está acontecendo no sistema partidário brasileiro. A gente, historicamente, aqui no Brasil, tem um debate sobre o fato de que o Brasil tem partidos demais, o Brasil tem partidos de menos, etc. Essa discussão sempre aparece no Brasil, independentemente da quantidade de partidos que a gente tenha. Só para vocês terem uma ideia, essa discussão também acontecia entre 1946 e 1964, né, o regime democrático anterior que a gente teve, e naquela época a gente tinha ali uns 12, 13 partidos com força, e as pessoas já diziam, é partidos demais, não. Imagina aquelas pessoas vendo o cenário eleitoral atual, com 20 e tantos, 30 partidos, falando mais uma vez isso e tal. Então, está tendo uma transformação no sistema partidário que eu acho importante ser destacada. Desde o momento que a cláusula de barreira foi implementada, você está tendo uma redução na quantidade de partidos políticos no Brasil. Então, você tem partidos se fundindo, partidos que estão sendo incorporados uns pelos outros e tal. As federações surgiram a partir de então e tal.
e você já está começando a sentir um certo efeito, e aí, enfim, é uma reflexão mais minha, assim, não tem ninguém ainda pesquisando isso, mas acho que em breve vai surgir muita pesquisa sobre isso, que o eleitorado, pouco a pouco, começa a ter um cenário um pouco mais claro na hora de definir o voto dele. Porque você tem menos partidos ofertando candidaturas, você começa a entender melhor quais estão posicionados mais no campo da direita, quais estão mais posicionados no campo do centro, quais estão posicionados no campo da esquerda. Isso facilita para o eleitorado, ao invés de encarar aquela sopa de letrinhas que a gente tem no nosso sistema partidário, com muitos partidos muitas vezes ocultando a posição política deles, e isso historicamente no Brasil acontece em relação aos partidos de direita. A gente tem aí, literalmente, dezenas de partidos que são do campo da direita, que não se assumem enquanto tal, né, que estão ali disputando eleições, têm filiados, têm candidaturas, ganham uma série de cargos e tal, mas o eleitorado muitas vezes não saca isso. Com esse enxugamento que está acontecendo no sistema partidário, a coisa está ficando mais fácil, eu acho, do ponto de vista do eleitor, e pouco a pouco isso vai começar a aparecer. E aí você tem esses partidos mais do campo da direita, com muita força no cenário das eleições municipais que a gente teve no ano passado, já sinalizando que são, mais uma vez, partidos que vão chegar com força para eleições nacionais, como sempre chegaram. O Brasil, historicamente, tem partidos de direita muito fortes, só que são partidos que são, em muitos casos, muito efêmeros, né? São partidos que muitas vezes mudam de nome várias vezes, que são incorporados uns aos outros e tal. Você pega, por exemplo, uma discussão que eu sempre faço quando eu dou algum curso, alguma disciplina sobre isso, as pessoas muitas vezes já não sabem, mas o PP, né, o Partido Progressista, ou progressistas atualmente, é o herdeiro direto da Arena, né, um partido que sustentou o regime militar no Brasil, e as pessoas não têm a menor ideia disso, ainda que uma parte da cúpula diretiva também seja formada ainda por pessoas ligadas à ditadura, etc., né? Então, eu acho que pouco a pouco isso está facilitando para o eleitorado para entender um pouco do cenário, e também vai mostrar que esses partidos, mais uma vez, vão vir com força em 2026. Né? Então, seja uma candidatura de Lula, mais uma vez, né, a reeleição, ou seja, algum outro partido do campo progressista que vai tentar se aliar com esses setores, esses partidos vão chegar com força de qualquer forma, e vai ter algum tipo de composição por parte daqueles partidos que acham que é importante compor. Não que todos acham importante, mas alguns partidos vão acabar querendo compor com esse bloco que é sempre forte historicamente no Brasil. Você está falando muito de partidos, né? E a gente percebe até vários políticos questionam mesmo o papel dos partidos. E até algumas pessoas também fazem esse questionamento. Os partidos são importantes? O porquê eles são importantes? Partidos importam, e muito. Essa é uma das primeiras conclusões que a ciência política brasileira especificamente chegou ali no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, quando esse debate começou a surgir no Brasil. Né? Porque a perspectiva que se tem do ponto de vista do eleitorado, que alguns políticos muitas vezes inclusive reproduzem, mas aí como estratégia de senso comum, até acho muito questionável inclusive, é que partidos não importam, que é tudo igual, eu voto na pessoa e não no partido e tal. Mas assim, isso é uma balela, assim, né? Porque são os partidos que estruturam o sistema político brasileiro, e os partidos agem de maneira partidária dentro das câmaras representativas. Então você consegue, por exemplo, na Câmara dos Deputados Federais, na Câmara Federal hoje em dia, prever o resultado de algumas votações, inclusive, a partir do momento que o líder daquele partido orienta a sua base a votar de tal maneira, mostrando que os partidos são coesos dentro daquela estrutura. Os partidos agem de maneira partidária. Então, por mais que o eleitorado tenha essa perspectiva de que não importa, etc., eles importam muito. É isso que define, inclusive, a composição das comissões temáticas dentro da Câmara, seja uma Câmara Municipal, tal como a de Santos, seja a Câmara dos Deputados em Brasília. Então, os partidos importam, os partidos estruturam o nosso sistema político partidário desde a redemocratização, desde a Constituição de 88, mais especificamente dizendo, por mais que alguns políticos gostem de reproduzir esse discurso senso comum, sabendo que muitas vezes ele dá voto, inclusive. E aí eu, enquanto cientista político, alguém que inclusive também disputa eleições, sempre procuro questionar isso, porque olha, o que essas pessoas estão dizendo vai na contramão do que a ciência política está dizendo. É um mero discurso eleitoral para tentar abocanhar votos de setores que nunca tiveram acesso a esse debate, porque é um debate muito acadêmico, muitas vezes, e a gente inclusive tenta cumprir esse papel vindo aqui de explicar isso para o eleitorado. Exatamente, né? Até porque muitas pessoas questionam, né, muitas vezes, e até jogam isso, especialmente nas redes sociais, quando se fala em fundo eleitoral, fundo partidário, valores bilionários, né? Até para entender isso daí. Há uma confusão muito grande em relação a isso daí? Eu acho que assim, eu entendo em determinados momentos o eleitorado questionar um pouco o valor daquilo que é repassado para os partidos, levando em conta que a gente tem uma série de deficiências nas políticas públicas do Brasil, de educação, de saúde, etc. Mas você viver numa democracia tem custos. Esse é um dos custos. Você ter partidos que existam, partidos que sejam
financiados e partidos que disputem eleições. Esse é um dos custos de se viver em democracias. Lógico, a gente pode questionar como esses partidos empregam esse recurso. Isso sim, isso pode ser feito e deve ser feito, inclusive, por qualquer eleitor que é responsável. 5 bilhões, né? Sim, exato. Infelizmente, muita gente aí trocou de casa, trocou de carro. Mas esse é o ponto, assim, Fernando. A gente pode criticar como essas pessoas usaram esse financiamento, mas criticar o financiamento em si, eu acho que é um problema. Porque o financiamento público dos partidos políticos, ele vem inclusive para tentar resolver um dos grandes problemas que a gente tinha no nosso sistema político, que era o financiamento privado de campanha via empresas que pediam contrapartidas a partir do momento que aquele candidato... Que já estão voltando a discutir esse assunto. Já estão voltando a discutir, também, que é um absurdo também, inclusive. Acho que você é contra esse Eu sou contra, assim, acho que foi um baita avanço a partir do momento que se proibiu empresas privadas de doarem para candidaturas, porque essas empresas sempre pediam contrapartidas. E acho que a Operação Lava Jato é a prova disso, né? A Operação Lava Jato veio para provar que isso de fato era um problema. Então, a partir do momento que a gente começou a ter esse tipo de financiamento no Brasil, e também acho que a partir do momento que uma parte das pessoas já tem sacado que é importante também elas contribuírem para os partidos que elas acreditam, porque tem partidos que são de fato estruturados, que levantam uma agenda, defendem suas posições de maneira coerente, tanto numa campanha, tanto quando são eleitos, as pessoas estão percebendo isso e estão cada vez mais se envolvendo nesse tipo de vida partidária e acho que isso é positivo. Eu acho que uma democracia caminha melhor a partir do momento que as pessoas reconhecem o peso de um partido e decidem contribuir com ele, independentemente seja financeiramente ou por meio da militância que eles tenham. Isso é importante aí por causa do cenário, que muitas pessoas, volto a dizer, acham que realmente a situação tem que acabar, os partidos realmente ocorreram abusos. As eleições aqui em Santos ficaram muito claras. Tinha um candidato de um partido, de determinados partidos, só um candidato ganhou mais de 400 mil reais da legenda. E os outros candidatos da mesma legenda não ganharam nada. Teve gente que proporcionalmente o voto custou algo em torno de quase R$1.000, um voto. Bizarro. Um voto aqui em Santos. Então, um candidato de um determinado partido, apoiado por um determinado deputado, né, teve uma votação pífia em relação ao valor, R$400 mil. É só um exemplo. Surreal. E aí você dá munição, obviamente, para esse tipo de questionamento. Exato, sim. Né? Porque fica muito claro exatamente nesse aspecto. Claro. E ainda continuam as doações também, as pessoas físicas também, né? Isso continua. Sim, aí acho que tem aí um outro problema a ser sanado, que assim, a ideia das pessoas físicas doarem para candidaturas que elas se identificam, eu acho ótima, inclusive, eu acho que faz sentido, né? É lógico. A questão é, se coloca um piso, um teto para isso, melhor dizendo, que acho que aí ainda assim desbalanceia um pouco o jogo eleitoral, né? Quando você coloca que um empresário multibilionário pode doar ali 10% da renda dele anual, etc. Se você compara com, sei lá, um trabalhador, um professor, etc., 10% da renda anual... 17 milhões, só para ter uma ideia. Esse empresário que o Rafael está falando, a última vez que eu vi o balanço, 17 milhões. Inclusive, candidatos aqui de Santos ganharam, foram beneficiados com esses recursos. Tudo legal, hein, gente? Sim. Isso é importante, que é tudo legal, dentro da legalidade. Então, a forma como esses critérios foram criados, eu acho que ainda podem ser melhorados, eu acho. E o ponto acho que central dessa discussão é que assim, a democracia é um sistema que tem que passar por aperfeiçoamento constante. Assim, né? Então, a gente vai ter leis que vão ser criadas nesse momento, que talvez no futuro não tenham tanto efeito. Mas aí tudo bem, cria-se uma outra lei, porque a sociedade mudou, a sociedade avançou, descobriu-se buracos, então cria-se uma nova lei e assim que o mundo avança. Né? Então, a lei da ficha limpa, por exemplo, é um exemplo disso. Enfim, qualquer tipo de lei que vem no sentido de melhorar a disputa eleitoral e tornar ela mais equitativa, mais democrática, etc., vai surgindo conforme a sociedade vai avançando e vai trazendo novas demandas que não estavam em discussão tempos atrás. Se a gente parar para pensar que, por exemplo, sei lá, até 1932, mulheres não votavam, né? Então, olha o quanto que a gente avançou nesse sentido, mas o que não impede a gente de avançar mais em outros sentidos ainda, por meio de legislações que talvez ainda não tenham sido pensadas ou criadas, etc. Mas é assim que a democracia avança. Né? Você que teve do outro lado, você teve 1.056 votos, é o terceiro suplente do PSOL, Rafael. Foi a sua primeira eleição? Foi a segunda. A segunda eleição. Essa tua experiência, né? O que você, do outro lado do balcão, você como cientista político, de fato, não é palpiteira, de fato, formado, isso é importante, e também esteve do outro lado do balcão. Então essas duas visões, o que isso contribuiu
para o aperfeiçoamento, para a tua visão sobre o processo democrático? Cara, é uma experiência muito rica, assim, que acho que só quem teve uma formação de ciência política e passou por um processo eleitoral vai conseguir sacar a dimensão disso, assim, né? Porque, ok, a gente pode passar 10, 12 anos no meio acadêmico da USP estudando sobre dinâmicas eleitorais, comportamento do eleitorado, etc. E tal. Quando você está numa disputa e vai lidar diretamente com o eleitorado, assim, cara, é sensacional. É sensacional. Assim, porque você teoria vê e prática. Exato, porque assim, você vê a teoria se refletir no seu comportamento, no comportamento do eleitorado diante de você mesmo e tal, e você começa a sacar coisas que a própria teoria ainda não tem conseguido explicar, ou enfim, tem coisas que não são ainda explicadas pela ciência, a ciência vai avançando e cada vez você coloca um tijolinho ali na pedra e essa é a ciência, assim que funciona e tal, né? Os que são humanas, né? Exato, assim, a ciência vai se construindo, né, e tal. Então, assim, é uma experiência riquíssima, assim, né, e a forma como a nossa candidatura foi construída, eu acho que foi, eu tentei fazer com que ela fosse prazerosa, tanto para mim, que estava naquela disputa eleitoral, que é muito cansativa, é muito desgastante, numa cidade como Santos, onde a gente lida com poder econômico, como a gente mencionou aqui, gigantesco, muitas vezes, do outro lado, mas aquilo que nos diferenciava, e eu sempre tentei deixar isso claro para todo mundo que estava se aproximando e militando, é justamente a militância, né? A gente não tem a grana que algumas candidaturas têm, mas a gente tem pessoas que se identificam com essa campanha e que percebem que a gente está ali para tentar fazer uma diferença de fato, para canalizar demandas para dentro de uma Câmara Legislativa de Santos que não estavam sendo canalizadas até então, ou não estavam sendo canalizadas de maneira insuficiente, ou estavam sendo canalizadas de maneira insuficiente, a partir dos grandes desafios que o nosso planeta enfrenta e não só apenas a nossa cidade, né? Então, a gente falando, por exemplo, sobre mudanças climáticas, o impacto que isso vai ter no município de Santos e tal, as pessoas mais jovens, elas foram sacando que a gente estava falando diretamente sobre a vida delas no futuro dessa cidade. Então, essas pessoas foram se aproximando da campanha e vendo que a gente era coerente entre aquilo que a gente falava na campanha e aquilo que a gente fazia no nosso dia a dia. Então, a gente ia para a campanha fazer panfletagem de bicicleta ou de ônibus, cruzando a cidade e tal. Isso foi fazendo com que cada vez mais pessoas se identificassem e participassem desse processo. Então, assim, é uma experiência riquíssima, né? Então, eu já tinha disputado a outra eleição e já tinha, modéstia à parte, um conhecimento bom da cidade, por circular, por tudo aquilo que a gente faz em sala de aula, etc. e tal. Mas a cada experiência que você acumula, assim, é um aprendizado gigantesco, né? Tanto sobre a própria cidade, quanto sobre a minha própria ciência, que é a ciência política, né? Então você vai sacando algumas coisas que a gente não imaginava, talvez, que a gente fosse sacar em determinado momento, com alguns insights que vão vindo. E lógico, a gente vai aprendendo sobre outras coisas, né? A gente vai aprendendo sobre comunicação, por exemplo, durante aquilo que a gente está fazendo, sobre rede social, sobre centenas de coisas que acho que eu não conseguiria nem colocar aqui em questão de 2, 3 minutos numa fala, sabe? Essa tua experiência, você pretende levar alguma coisa, um paper, algum documento, né? Já me falaram várias vezes para fazer isso. Falaram, você tem que escrever algum artigo, alguma coisa. Interessante, né? A política do ponto de vista de um cientista. Exatamente. Assim, tal, mas do outro lado do balcão. Até sim, porque... Teria uma vontade, assim, mas eu tenho tanta coisa nesse momento para escrever, coisas, né? O livro, etc. Vamos falar desse livro também. Tem muita coisa engatilhada, fora pesquisas que estão aí, que eu gostaria também de tocar, mas que me falta tempo muitas vezes. Mas quem sabe, em algum momento eu coloco no papel também. É importante para poder... as pessoas poderem acompanhar um pouco, né, desse outro lado, né, porque enfim, claro. Na teoria a situação é uma, na prática, na hora H, às vezes muda completamente, completamente, falou, olha, tem que ser assim, ponto final, dane-se a teoria, é assim que acontece. Às vezes a teoria claro. Tem reforço na prática, mas às vezes é uma coisa que você fala, caraca, assim, não é bem eu tenho que resolver esse problema, não dá para ficar teorizando nesse momento, tem que resolver. Total. E numa eleição, né, você lida com problemas concretos das pessoas, né? Você está lidando com dilemas que elas enfrentam no dia a dia para chegar até a escola, para chegar até o trabalho, para chegar até a faculdade. E você tem que dar respostas para essas pessoas, ou pelo menos apontar soluções que você acha que fazem sentido. E que não depende de você. Exato, e que nem sempre depende da gente. E é importante também deixar isso claro para as pessoas, né? Olha, o mandato numa Câmara Municipal, ele consegue atuar até certo ponto, mas há questões que competem, por exemplo, à esfera estadual, à esfera federal e tal. E acho que a eleição ela é muito pedagógica nesse sentido, inclusive. E pelo menos para mim, assim, eu tento encarar uma eleição de uma maneira pedagógica, porque é um momento onde as pessoas estão debatendo muito mais política no seu cotidiano, as pessoas estão mais abertas a falar sobre isso, e uma pessoa que está se identificando com uma candidatura, se ela se aproxima dela e participa, ela vai ter um aprendizado gigantesco também, né? Então, assim, eu tenho vários alunos e ex-alunos que participaram da nossa campanha que adoraram, né?
que aprenderam muito sobre a própria cidade, né? Então a gente fazia roda de conversa, tarde da noite, às vezes e tal, falando sobre tais problemas, eles trazendo demandas, eu falando às vezes, olha, é o mesmo problema que eu enfrento também, então o que a gente pode pensar em relação a isso, tal. Então assim, é muito enriquecedor para quem está participando desse processo, podendo acompanhar uma candidatura que a pessoa se sente representada e uma pessoa que está dando abertura para essa pessoa também participar. E falou, vamos pensar aqui porque a política é coletiva, então vamos pensar juntos aqui em alguma solução sobre isso, se a gente consegue ou não, até certo ponto, resolver esse problema. Então, assim, foi muito enriquecedor. Assim, teve muita gente, não apenas na militância, mas acadêmicos e acadêmicas que também se aproximaram. Assim. Então, isso assim, é um tipo de aprendizado que talvez eu não tenha tido em alguma disciplina que eu fiz no meu doutorado, por exemplo, mas que eu tive aqui em questão de semanas com uma pessoa que manja muito mais do que eu, chegando e falando, olha, eu vou te ensinar sobre isso, você está aberto? Eu falei, claro, senta aqui, eu te pago um café, o que você pode me ensinar sobre isso, para eu não falar nenhuma besteira e para você se sentir representado por meio daquilo que eu estiver falando. Putz, então assim, é enriquecedor pra caramba, assim, intelectualmente, sabe? Muito, muito mesmo. Ótimo. Rafael, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. By Zaf Prime. Móveis planejados sob medida. Beleza e praticidade para sua casa. Móveis que valorizam todos os espaços. Solicite um orçamento sem compromisso. Pagamento facilitado. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista. By Zaf Prime. Rua Campos Melo, 394. Atenção, criadores de conteúdo. A TV Com oferece um espaço completo para você dar vida aos seus projetos. Em nosso estúdio, você pode gravar podcasts, videoaulas, programas de TV, campanhas publicitárias e muito mais. Produzimos cenários e vinhetas personalizadas, garantindo um visual profissional e único. Grave ou transmita seus conteúdos ao vivo. Entre em contato conosco e agende uma visita para conhecer nossas instalações e tirar todas as suas dúvidas. Nossa equipe está pronta para te ajudar a criar conteúdos incríveis. TV Com, sua plataforma completa para a criação de conteúdo. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, nesta sexta-feira, dia 3 de janeiro, um programa gravado. Feliz
ano novo para você que está nos assistindo, está nos revendo ou está assistindo pela primeira vez. Você que inclusive vem de outras localidades, não está habituado aqui a conhecer a Baixada Santista, seja bem-vindo, aproveite muito bem as nossas praias, os nossos pontos turísticos. Obrigado também pela sua audiência. Nosso convidado é o professor, cientista político, de fato mesmo, formado, doutor em Ciências Políticas na USP, Rafael Moreira. Ele contou da experiência também, que ele foi candidato nas eleições passadas, terceiro suplente, inclusive, do PSOL, 1.056 votos, falou dessa experiência. E voltando um pouco dessa experiência, você teve um contato muito forte como professor com os jovens. E muito se fala, os jovens hoje em dia não têm interesse, os jovens, essa nova geração, essas gerações não têm vontade, não querem nada. Você já tem uma outra visão, claro. Não? Então é importante esse depoimento, claro, assim. É claro, tem situações, mas como o envolvimento do jovem na política hoje? Claro. Então, Fernando, como a gente estava comentando, eu acho que esse discurso de que o jovem não se interessa, o jovem não participa, acho que é uma das maiores bobagens que a gente escuta hoje em dia, e muitas vezes parte de pessoas que não têm contato com os jovens, né? Que não sentam para simplesmente dialogar com os jovens. E acho que o problema é justamente esse, assim, essa perspectiva que as pessoas têm de que o jovem não se interessa por política, etc. Na verdade, acho que é uma outra questão. Acho que é a falta de pessoas dispostas a simplesmente dialogarem com os jovens sobre política. Porque eles entendem política, eles acompanham as notícias, eles sabem o que está acontecendo. Os jovens hoje em dia não têm esse grau de alienação que as pessoas imaginam que tem. Eles acompanham, eles sabem o que está acontecendo, etc. Mas muitas vezes falta alguém disposto a sentar com eles, não apenas para, enfim, reproduzir ideias, dizer como eles devem pensar, o que eles devem fazer, mas simplesmente dialogar, né? Que parte do pressuposto que você deve falar, mas também deve ouvir, né? Quando você senta para ter um diálogo. Então, acho que a experiência dessa eleição passada, ela veio para reforçar, inclusive, essa visão que eu tinha. Eu tive uma série de alunos e ex-alunos, alguns deles que nem tinham título de eleitor, inclusive, ainda não tinham idade para isso, mas que quiseram participar da campanha, que se sentiram representados por aquilo que a gente fazia e queriam estar ali próximo de alguma forma, vivenciando aquilo, o que é uma baita de uma experiência, né? Você para pensar, alguém com 15, 16 anos, vendo alguém com a qual ela se identifica, podendo participar de uma campanha, uma pessoa aberta a isso. Eu sempre queria deixar claro para eles, gente, vamos lá, vocês têm todo o direito de participar disso, porque a democracia pressupõe justamente que as pessoas participem politicamente. Então, assim, foi muito enriquecedor, assim, mas muito mesmo. E, como eu falei, essa perspectiva que se tem, né, de que o jovem não se interessa, assim, é uma bobagem. Assim. Normalmente quem fala isso nunca sentou para dialogar com o jovem. Eu acho que os jovens hoje em dia, inclusive, têm uma perspectiva muito mais politizada, talvez, do que a minha geração, a nossa geração teve, em relação a uma série de temas. Né? Então, por exemplo, a questão das mudanças climáticas, que a gente mencionou por cima. Essa é uma pauta que está diretamente ligada ao futuro deles. Assim, e eles têm noção disso, assim, eles percebem isso. Eles percebem que isso vai afetar a entrada deles no mercado de trabalho, isso vai afetar a saúde mental deles, isso vai afetar a saúde deles, a qualidade de vida deles, isso vai afetar tudo, até onde eles vão morar, provavelmente. Então, eles têm noção disso, o jovem tem noção disso. Mas muitas vezes falta alguém disposto a sentar para ouvir eles, ouvir o que eles têm a dizer quanto às soluções que eles propõem, ou como eles sentem esses problemas na pele. E não estou falando isso apenas em relação a isso, né? Acho que, por exemplo, o jovem de hoje em dia, ele saca muito mais o debate racial que existe no Brasil e o racismo estrutural que está aqui enraizado há décadas, centenas de anos, etc. Ele percebe isso, ele acompanha isso. É um jovem que está muito mais ligado... Na prática e na pele. Na prática e na pele, exato. E é um jovem que está muito mais antenado com aquilo que acontece em relação à diversidade sexual, não só no país dele, mas também fora. É um jovem que acompanha a política internacional, né? Ele sabe, por exemplo, que um Donald Trump foi eleito e sabe que isso vai trazer problemas caso ele mesmo queira emigrar algum dia para algum outro país e o Brasil talvez acabe participando desse processo de isolamento que o Trump vai querer trazer, etc. Então, assim, é um jovem que sabe o que está acontecendo no mundo, é um jovem que sabe o que está acontecendo no país dele e na cidade dele, mas que muitas vezes falta alguém disposto a sentar e dialogar. E aí, humildemente, procurei tentar cumprir esse papel e sentar e ouvir eles, o que eles têm a dizer. E acho que o resultado eleitoral é muito positivo nesse sentido. Inclusive, traz uma perspectiva de longo prazo ainda melhor, né? Se a gente levar em conta que parte deles não tinha nem título de eleitor ainda e querem participar politicamente cada vez de maneira mais ativa na nossa própria cidade, sabe? É um belo exemplo aí para mostrar que a potencialidade, né? E vai na contramão do que muitos ainda acham. O jovem... Hoje em dia os jovens não têm mais interesse em nada, né? Não é bem assim. E aí entra o papel da escola, também é fundamental nesse sentido, né? O papel da educação, né? A boa formação, né? Bons professores, para poder abrir a mente. Que às vezes
Em casa, esse jovem não tem oportunidade, Claro. às vezes também as famílias não dialogam sobre isso. sobre isso. E Né? aí, a postura que eu sempre tive, independentemente de disputar a eleição ou não e tal, foi sempre mostrar para eles, olha, assim, eu venho da política enquanto ciência, né? Então, assim, a gente tem um acúmulo científico na nossa área que nos permite chegar a uma série de conclusões, hipóteses, etc e tal. E eles perceberem que, olha, eu tenho minhas posições, minhas opiniões, mas isso aqui é ciência que eu estou ensinando para vocês. Isso aqui é um acúmulo que a gente tem na nossa área há centenas de anos, etc e tal. Então, eles percebem isso e eles chegando às próprias conclusões dele, você deixando essa liberdade para eles, de eles, olha, vocês podem concordar ou discordar de mim, daquilo que eu faço fora daqui, isso não é a questão. O que está sendo passado aqui é um determinado conteúdo que é importante para a formação de vocês enquanto cidadão crítico, que tem noção do papel que cumpre na sociedade. E acho que você fazendo isso, tendo essa postura, eu sei que eu não sou o único professor que assume essa postura, a gente tem vários professores muito bons, tanto no ensino médio quanto na faculdade, isso faz com que eles saquem o que está acontecendo mais ainda e falam, nossa, beleza, eu tenho alguém que, enfim, é coerente entre aquilo que faz e aquilo que fala, e ao mesmo tempo está deixando claro que isso aqui é uma ciência, que é um acúmulo científico que vai ser necessário para a minha formação enquanto cidadão. Acho que isso é muito positivo para essas futuras gerações que estão se formando nesse momento, inclusive, sabe? O jovem hoje é conservador, porque como todos nós já fomos Esse jovens, debate quando claro. a gente é jovem, né, tem aquelas ideias, né, de mudar o mundo, né? O jovem hoje é conservador? Eu acho que não, Fernando. Eu já ouvi isso também e tal, mas eu acho que não. Assim. E acho que vai na linha daquilo que eu mencionei antes. Assim, o fato do jovem ter um debate muito mais claro, enraizado, sobre questão racial, sobre questão de mudanças climáticas, etc., faz com que a distribuição ideológica da juventude, acho que seja a mesma do restante da população, sabe? A gente vai ter jovens mais à esquerda, jovens mais de centro, jovens mais à direita, e tudo bem, acho que faz parte de uma vida em sociedade, assim, e tal. Então, respeitando. Exato, assim, e tal. E acho que o jovem tendo isso claro, eu acho que faz com que ele saque que tudo bem, as pessoas podem ter opiniões diferentes, mas discordo mais uma vez dessa opinião que as pessoas têm de que o jovem está mais conservador. Acho que nada disso. Assim, acho que o fato de ele ter esse debate enraizado mostra que não é bem assim, inclusive. Você falou do Trump. Trump, em breve, nos próximos dias, tomará posse. Né? E aí, obviamente, há uma preocupação, a relação com o Brasil, né? E não só com o Brasil, com o mundo todo. De que maneira isso vai afetar a geopolítica? Infelizmente, ainda vivenciamos momentos críticos em vários polos, né? Infelizmente, na Europa, especialmente ali Rússia, guerras, aí Oriente Médio, que a situação a gente cada vez vê pioras e pioras. O que pode acontecer na questão geopolítica internacional e, é claro, afetando aqui o país? Eu acho que Trump vai seguir a mesma linha do governo anterior dele no sentido de isolamento, né? Então, Trump tem uma perspectiva de que os Estados Unidos estão em declínio, né? Acho que, enfim, qualquer pessoa que tem o mínimo de bom senso, assim, geopolítico, que entende o momento histórico que a gente vive, percebe que a gente vive um momento ali de queda do Império Norte-Americano, né? Pra gente que viveu a ascensão disso, né? Anos 80, 90, era aquela American Way of Life, era todo mundo tava assim, a gente percebe que o mundo está em transformação, né? Tem cidades esvaziadas, cidades Detroit, esvaziadas, por exemplo. Exato, assim, né? Então, assim, a conjuntura é outra. Mas ainda assim, os Estados Unidos é um país muito forte economicamente, muito forte militarmente, sobretudo, e a força que eles têm se mantém muito por conta da presença militar que eles têm mundo afora, né? Então tem base militar em quase tudo quanto é país do mundo, assim, se a gente for parar para pensar. Mas, ao mesmo tempo, como a gente vê esse momento de ascensão da China, como um país também que adota uma postura imperialista em relação a uma série de pautas, etc. e tal, eu acho que o Trump tem essa noção disso, tem essa perspectiva disso, e ele aponta que a saída para os Estados Unidos seria uma política de maior isolamento, enfim, geopolítico, com aquela ideia de Make America Great Again, etc. e tal. Lógico que não vai dar certo porque o mundo é multilateral hoje em dia, né? Os países dialogam, os países têm trocas comerciais, e etc. não é questão ideológica, é questão comercial. É uma questão comercial. Enfim, os países procuram ser pragmáticos na sua política externa, né? O Brasil historicamente era assim, voltou a ser assim nesse momento atual, deixou de ser há alguns anos atrás, mas a gente tem que sempre levar em conta que o Brasil está na área de influência dos Estados Unidos, né? A gente é visto por eles como parte do quintal deles, né? Aquela ideia de América para os americanos se aplicava à América Latina como um todo, né? Não se aplicava apenas à América do Norte. Quintal, né? literalmente. Exato. Então, assim, a gente está muito sob a área de influência deles, né? Basta lembrar episódios históricos, né? Então, sei lá, o golpe de 64, por exemplo, não teria ocorrido se não tivesse tido apoio deles, porque partia-se de uma perspectiva nos Estados Unidos de que governos autoritários na América Latina poderiam ter uma relação mais próxima com eles do que governos democráticos, porque vive um momento de ascensão progressista no continente, etc. e tal. Só retomando, 8 de janeiro se fosse em 2022, se o cenário no Brasil fosse outro,
você acha que se os Estados Unidos, o presidente fosse o governo Trump, o cenário poderia mudar do que aconteceu? Ou você acha isso não teria ainda esse ambiente nesse sentido? Putz, é difícil Voltando pensar, a 64, é isso que eu quero dizer. É difícil pensar, Fernando, porque, como eu falei, Trump teria essa posição isolacionista. Eu não sei até que ponto ele ia querer interferir na política interna de um determinado país, se ele não achasse que ele poderia se beneficiar disso de determinada maneira. Com a Venezuela ele já está colocando... Exato, assim, sabe? Eu penso nisso como exemplo. Não sei mesmo, assim, Fernando. Mas o ponto é, né, voltando, assim, os Estados Unidos cumprem um papel fundamental no histórico de golpes que a gente tem na América Latina, né? Seja no Brasil, seja na Bolívia, na Argentina, Uruguai, Chile, então. América Central nem se fala, então, né? Então, a gente está nessa área de influência deles e vai continuar estando, né? Agora, com uma política isolacionista como o Trump está, como o Trump já se desenha no horizonte, no momento em que o Brasil volta a ter uma perspectiva multilateral, a gente pode ali começar a voltar a ter trocas comerciais ou privilegiar trocas comerciais com outros continentes nesse momento atual, né? Então, o próprio acordo União Europeia-Mercosul é a prova disso, né? Então, até a costura feita tem a ver também? Também tem essa a ver, claro. Agilidade, que estava parado, não havia uma perspectiva, falou, opa... Tem a ver claramente com isso. Assim. Claramente, que foi até uma surpresa assim, pela agilidade final, porque estava parado e não havia um cenário. Apesar do presidente argentino fazendo, obviamente, as críticas ali, mas não... E assim, vale lembrar, né, o primeiro governo Lula, os primeiros governos Lula, ele foi muito pautado pela troca que ele falava no eixo sul-sul, né? Então, era o Brasil dialogando com países do continente africano, sul-americano, sudeste asiático, os BRICS, e tal. né? Os BRICS, né? Mas também outros países que já ascendiam economicamente, alguns deles puxados pela China no continente asiático, mas outros que tinham uma política externa mais independente, etc. e tal. Nessa volta do governo Lula agora, se percebe que isso ainda também está acontecendo, mas ainda num ritmo mais lento, porque, enfim, né, foram 4 anos de governo Bolsonaro com profundo isolamento, o Brasil naquele momento só fazia alianças internacionais de acordo com uma determinada agenda ideológica também e tal, enquanto que a política externa brasileira, historicamente, era pautada pelo pragmatismo. Sim, né? claro. O governo Lula voltou trazendo esse pragmatismo de volta para o Itamaraty, e é isso que tem rolado. Imagina-se que isso vai acontecer para os próximos anos agora também. E, voltando, né, o acordo União Europeia-Mercosul é a prova disso, né, uma política mais pragmática, assim, eu diria, sabe? Exatamente, que é um grande desafio aí, né, a gente finalmente espera que durante décadas foi tão discutido, a gente espera, né, que avance, né, e a gente não pode também colocar se a porta se fecha nos Estados Unidos, mas a China está batendo, né? Também, literalmente. Né? Ela está e com dinheiro, recursos, tem interesse. Isso, de certa forma, impacta a economia do país. Né? Nós somos, a população da China, acho que foi ultrapassada agora pela Índia, se eu não me engano. Acho que né? sim, recentemente foi. Pela Índia, mas de qualquer maneira, a China está subindo de uma posição que está chegando já ser o maior, em breve, o maior país do mundo nesse aspecto. Tem um interesse, obviamente, no Brasil e acaba, de certa forma, também em Santos. Né? A gente tem o maior porto aqui, isso acaba impactando. A troca comercial também. Vai passar por aqui, né? Exatamente então, nesse sentido. Né? Então, a gente tem um cenário muito claro. Voltando, mais um tópico aí, eu quero mais o âmbito aqui das nossas eleições, eleições municipais, a posse dos prefeitos, dos vereadores. Como você analisa agora os prefeitos já empossados, os vereadores, o cenário que a gente vai ter em âmbito regional, em âmbito metropolitano, principalmente? Claro. Né? Então, a gente, historicamente, está numa região que tem tido um voto mais conservador, eu diria, né? Então, a gente percebe isso pela eleição dos prefeitos aqui da região, boa parte deles filiados a partidos de centro ou de direita, sobretudo. E o mesmo acontece em relação às câmaras municipais que a gente tem aqui na nossa região, né? A própria cidade de Santos, uma bancada que foi eleita é do PL, ligada a uma pauta de direita e de extrema direita, em muitos casos, né? Com uma retórica muito agressiva, inclusive, em determinados momentos e tal. Então, a gente imagina que a coisa vai se manter não muito diferente daquilo que foi nos últimos 4 anos, né? Então, câmaras municipais mais à direita, prefeituras mais à direita, o que, infelizmente, a gente imaginava que, ainda que sejam partidos no mesmo campo, isso talvez poderia trazer uma perspectiva de diálogo mais próximo entre eles, do ponto de vista de trazer políticas mais metropolitanas, etc. Mas não tem acontecido, né? Imaginava-se que a proximidade ideológica desses prefeitos eleitos, dessas câmaras eleitas,
permitiria que isso acontecesse, mas não tem acontecido. A gente espera que isso venha a acontecer agora no futuro, por conta de políticas de mobilidade urbana que são necessárias, que sejam discutidas do ponto de vista metropolitano, né? Então você pega, por exemplo, a gente tem tido uma migração muito grande aqui da nossa cidade de Santos para as cidades da região, sobretudo ao lado da Praia do Itararé, de uma classe média, melhor dizendo, né? Para o lado da Praia do Itararé, para a Praia Grande, etc. E isso tem se refletido num trânsito cada vez mais intenso entre as 3 cidades, né? Imaginava-se que uma solução viria a partir do momento que as 3 prefeituras e as 3 câmaras sentassem para dialogar e falar, olha, tem sido adotadas políticas em determinada cidade que estão afetando outras. O que a gente pode fazer de maneira conjunta para melhorar a qualidade de vida nessas 3 cidades? A gente espera que isso venha acontecer nessa eleição, a partir do momento que esses prefeitos tomaram posse e essas câmaras também tomaram posse. Mas não tem se desenhado muito isso no horizonte, né? Enfim, por mais que a gente tenha agora um VLT, que agora, enfim, expandido, etc. e tal, seria necessário que essas cidades dialogassem mais, porque as políticas são cada vez mais interconectadas, né? O que acontece numa cidade, uma decisão que é tomada numa cidade, afeta as cidades ao seu redor. Exatamente. Você falou muito bem. Um exemplo, o próprio prefeito eleito Alberto Mourão, no ano passado, concedeu entrevista para a gente, ele tem uma proposta muito clara de já aproveitar a 3ª fase do VLT, que já, na realidade, já deveria ter acontecido antes, deveria ser a 2ª fase, mas enfim. A 3ª fase, já fazer uma bifurcação para ali de 3, 4 quilômetros para o terminal e depois você expandir com outro modal, talvez ônibus, né, o BRT, enfim, para toda a Praia Grande, já o litoral sul também, que vai ser ampliado. Então, já aproveitar a oportunidade, já que vai ter que ser ampliado o litoral sul, já faz algo semelhante e você linka, obviamente, com o VLT. Ou já pensar a possibilidade de extensão do VLT. Você vai na Europa, várias outras cidades, o trem ele tem um modal fantástico. Aqui poderia ser o VLT. Então, aproveitar que já que vai ter que expandir, já que houve a concessão, né, a concessão e pagamento de pedágios para o litoral sul, né, com expansão, já prevê alguma coisa nesse sentido. Infelizmente, as coisas são feitas de forma separada e aí a gente acaba perdendo as oportunidades. Rafael, a gente vai para um rápido intervalo comercial, voltaremos para o último bloco do Jornal em Foque, vamos falar muito sobre o novo projeto do Rafael, aí um livro muito interessante que vai ser lançado ainda esse ano. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. By Zaf Prime. Móveis planejados sob medida. Beleza e praticidade para sua casa. Móveis que valorizam todos os espaços. Solicite um orçamento sem compromisso. Pagamento facilitado. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista. By Zaf Prime. Rua Campos Melo, 394. Atenção, criadores de conteúdo. A TV Com oferece um espaço completo para você dar vida aos seus projetos. Em nosso estúdio, você pode gravar podcasts, videoaulas, programas de TV, campanhas publicitárias e muito mais. Produzimos cenários e vinhetas personalizadas, garantindo um visual profissional e único. Grave ou transmita seus conteúdos ao vivo. Entre em contato conosco e agende uma visita para conhecer nossas instalações e tirar todas as suas dúvidas. Nossa equipe está pronta para te ajudar a criar conteúdos incríveis.
TV Com, sua plataforma completa para a criação de conteúdo. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foco de hoje, sempre trazendo convidados muito especiais. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. O Rafael Moreira tem um projeto, ele não para, o Rafael Moreira ele não para, é aula, é estudo, enfim, ele não para e está também escrevendo um livro que vai lançar agora em 2025 sobre a Zona Noroeste de Santos. Rafael, como é que surgiu essa ideia? Né? Conta pra gente aí o que as curiosidades da Zona Noroeste que foram, aliás, a Zona Noroeste foi fundamental nessas últimas eleições. Só fazendo o link aí também nesse sentido. Então vamos lá. Primeiro, esse projeto está sendo feito em coautoria, né? Não sou autor exclusivo desse projeto. Ele está sendo feito em coautoria com um amigo meu, que é o Ney. O Ney Paiva, que é músico, é pesquisador sobre a história da Zona Noroeste, cresceu na Zona Noroeste, passou a maior parte da vida dele lá e tal. E ele tinha sempre esse sonho de escrever e colocar no papel alguma das histórias que ele tinha, a Zona Noroeste ia aparecendo. Então ele tinha esse sonho de colocar no papel alguma das histórias que ele sempre ouviu e ao mesmo tempo eu sempre tive a vontade de contribuir para a historiografia da nossa cidade. E essa é uma lacuna gigantesca que tem na história da nossa cidade, que a história da Zona Noroeste nunca foi contada, ela nunca foi registrada. Então você tem autores clássicos da história santista, né? Francisco Martins, Olavo Rodrigues, etc., pessoas que escreveram muito sobre a história da nossa cidade, mas como a ocupação da Zona Noroeste ela é muito mais recente, né? Ela se dá sobretudo a partir de 1950, que é quando há uma expansão urbana e tal, a gente tem muita história. A Nossa Senhora de Fátima, né? Exato. Nossa Senhora de Fátima. Então, esse é o momento em que a Zona Noroeste passa por uma transformação muito acelerada, assim como a Zona Leste aqui passou na transição do século XVIII do século XIX para o século XX, que é quando tem a construção dos canais, etc. Então, a Zona Noroeste nunca teve essa história contada. Então, a gente colocou no papel esse projeto, a gente escreveu no edital municipal do Facult. Quando a gente começou a montar o projeto, a gente já começou a fazer a pesquisa propriamente dita, porque a gente sempre quis trabalhar com entrevistas de história oral, e uma parte das pessoas que a gente queria entrevistar já tem uma certa idade avançada, então a gente estava com certo receio de perder alguns entrevistados, também por conta da pandemia e tal. Então, quando a gente botou o projeto no papel, a gente já começou a fazer as entrevistas, depois o projeto foi aprovado, né? A gente foi um dos contemplados do edital, a gente ganhou, e aí desde então estamos tocando esse projeto. Então, o que a gente tem feito? Né? A gente tem entrevistado pessoas que são pioneiras em cada um dos bairros da Zona Noroeste. Nossa Senhora de Fátima também, Nossa Senhora de Fátima, eu acho também. SMTC. Aí acho que é quando foi tirado a linha do bonde e passou a ser apenas a avenida em si. Então, com anos 70 aí, provavelmente. Aí também, Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Com a linha do bonde, ali é a entrada da Caneleira, né? Ali à direita você entra pra Caneleira. Aquele imóvel ainda existe. Ele existe, exato. Aquele imóvel na ponta, quem está nos assistindo. Aquele imóvel bem no meio ali ainda existe até quem hoje. Quem está nos ouvindo é o imóvel ali que fica onde é o jardim. Agora criaram
um parque, né? Um parque do Parque outro dos lado. Mangues, alguma coisa Parque assim. dos Mangues, Acho que é do isso outro que lado chama, da Nossa Senhora de Fátima. Ali. Da Isso. Prefeitura Regional, exatamente. E a gente tem, por meio dessas entrevistas, conhecido personagens muito interessantes da história da Zona Noroeste e descoberto histórias que as pessoas talvez nunca tenham ouvido, nunca tinham muito registro, assim, né? Então, por exemplo, eu acabei de ler agora um dos livros que a gente está usando como fonte, é um livro escrito por um historiador, o Rafael da Silva e Silva. Ele fez uma pesquisa para o doutorado dele sobre a história da educação japonesa na Baixada Santista e no Vale do Ribeira. E pouca gente sabe, mas uma das primeiras colônias de Santos e do Brasil japonesas foi no bairro do Sabuó, onde você tinha a escola japonesa, que foi criada quando os imigrantes chegaram, e uma escola que foi depois destruída quando Vargas, durante a ditadura do Estado Novo, aprova aquele decreto em 43, quando todos os japoneses, alemães e espanhóis têm que sair em 24 horas da região litorânea do Brasil. E a gente está descobrindo essas histórias que são riquíssimas sobre a história não apenas da cidade, mas não apenas da região da Zona Oeste, mas do Brasil como um todo, né? E a gente está colocando isso no papel, assim, é riquíssimo, né? Deixar esse tipo de registro para o futuro. Então, esse é um dos principais projetos que eu pretendo tocar agora esse ano, 2025. A ideia é que o livro seja concluído agora durante o primeiro semestre, quando a gente encerra esse ciclo de entrevistas e acaba de colocar tudo no papel, e aí fazer lançamentos, venda do livro, etc. E aí, tendo tudo pronto, a gente volta aqui, aí volto com o Ney também, inclusive, que é parte central dessa pesquisa também, para falar um pouco sobre esse livro, que está dando muito prazer, assim, tocar esse projeto nesses últimos 2 anos. A previsão no segundo semestre? Primeiro semestre acho que a gente conclui o livro, a escrita, mas aí tem editoração, tem revisão, enfim, gráfica, tem toda essa parte. Mas tem assim. prazo, até 2025 a ideia é que até o final de 2025 o livro esteja todo pronto, já lançado, etc. Porque a gente também colocou uma série de contrapartidas no projeto, né? Então, assim, cada uma das pessoas que foram entrevistadas vão ganhar um exemplar do livro, e são pessoas que já têm uma certa idade, vai ser muito legal para elas ver materializada uma parte da vida delas ali num papel, né? A gente vai fazer lançamentos, a gente vai doar exemplares para as bibliotecas públicas do município, assim como eu fiz com o livro anterior que eu participei também e tal. Então, a ideia é que durante esse ano a gente tem aí esse livro se tornando algo concreto. Assim, tá? Muito legal aí contar a história da Zona Noroeste, que faz aniversário no final de agosto, se não me engano. São quantos anos? Agora de cabeça me pegou. Porque, assim, mas essa história também é muito doida, porque a Zona Noroeste já era chamada de Zona Noroeste muito antes de ela ser batizada oficialmente no plano diretor. Então a gente achou um panfleto 68. Da Proteção, lá, quando tem o plano diretor 68. Mas a gente já tem relatos das pessoas ali chamando a Zona Noroeste desde os anos 50, já mais ou menos ali, em editoriais dos jornais da região e tal. Então, difícil precisar desde quando surgiu esse nome. A gente não descobriu de quando surgiu esse nome, tem coisas que vão ficar em aberto mesmo, mas só de colocar isso no papel já é prazeroso e as pessoas vêm e falam, puta, que legal, né? Da onde veio e tal, isso, né? Exatamente. E tem gente que nem sabe que a Zona Noroeste pertence a Santos. Né? Também. Tem muita gente que acha que ali é São Vicente. É São Vicente, né? Passou o morro é São Vicente. Exatamente. Rafael, a gente está chegando para o final do nosso programa, e aí, é claro, a gente abordando também a perspectiva, né, que a gente tem sobre, assim, em termos de Santos, né? Santos sempre foi uma cidade, ao longo da sua história, uma cidade que teve momentos críticos, né? Momentos que a população não podia votar, né? Tivemos uma mudança muito importante, né, a respeito da eleição de candidatos progressistas, né? Depois ocorreu uma mudança muito clara, muito significativa nesse sentido. Isso tem a ver também com a mudança do perfil da população? Você acha que isso tem a ver, a mudança do perfil? Hoje Santos é uma das cidades que tem um maior número de pessoas acima de 60 anos, proporcionalmente, você tem 25%. O que as projeções que o Brasil faz para 2035, Santos já está nesse sentido. Isso tem a ver, essa relação? Você que é um estudioso no assunto, esse também é um assunto que chama a atenção? Sabe que esse era um dos temas que eu tinha na mesa para pesquisar no meu mestrado e no doutorado, mas aí depois eu acabei mudando o objeto de estudo, foi estudar partidos e tal, e toda vez que eu encontro o Alcindo Gonçalves, que é cientista político aqui da cidade também e tal, a gente tem alguns debates sobre isso, porque o mestrado dele foi sobre o comportamento eleitoral do santista de 45 a 62, e eu queria dar continuidade a isso no período pós-ditadura militar, para justamente tentar entender como é que se deu essa mudança, né? E a gente tem hipóteses diferentes sobre isso, mas hipóteses que precisam ser testadas ainda. A gente não tem dado ainda o suficiente para testar. Por enquanto é hipótese, mas é um debate que é muito rico, né?
Então, o Alcindo, por exemplo, ele sempre argumentou, acho que é isso, tá? Qualquer coisa ele me corrige, tá? Se não foi isso o argumento dele. Mas, se eu não me engano, o argumento dele é que sempre houve uma classe média muito dividida na cidade entre um campo mais progressista e um campo mais conservador, e o que permitiu a eleição de candidaturas progressistas ainda no pós-ditadura, né? Com a eleição do Oswaldo Justo, Telme e Davi Capistrano, era o fato de que até então a gente ainda não tinha 2 turnos, era o fato de a gente ter só um turno. Isso dividia as candidaturas mais à direita e as candidaturas mais do campo progressista permaneciam unificadas, e isso fazia com que as candidaturas à esquerda fossem eleitas. Essa é a hipótese dele, se eu não me engano. Qualquer coisa ele me corrige se não for isso. Eu tinha uma outra hipótese, que era a hipótese que eu queria testar no mestrado e doutorado, mas como eu mudei de tema, de pesquisa e tal, que era o seguinte, eu partia da ideia de que a ditadura militar na cidade de Santos especificamente deixou uma marca profunda no eleitorado santista, tanto do ponto de vista de eliminar literalmente algumas lideranças do campo progressista da vida política brasileira, quanto também no sentido de socializar uma parte considerável da população de Santos no ponto de vista mais conservador durante a ditadura, mas que ainda assim, quando a gente tem a reabertura, né, quando a gente volta a ter autonomia e volta a eleger prefeitos, aquele eleitorado até 64 ainda tinha mais peso no eleitorado santista e permitiu a eleição da Telma, do Davi e do Oswaldo Justo. E acho que pouco a pouco o eleitorado que foi socializado durante a ditadura foi se tornando majoritário dentro do eleitorado santista, foi crescendo e levando a eleição desses prefeitos mais conservadores, né? Então, Beto Mansur eleito-reeleito, Papa eleito-reeleito, Paulo Alexandre eleito-reeleito, etc, etc. Então, a minha hipótese era mais nesse sentido, assim, né? Que você teve uma distribuição diferente do eleitorado que foi ganhando corpo a partir da transição democrática, que tinha sido socializada na ditadura e que se tornou mais conservadora por conta disso, por ter crescido num período de pouca participação política, num período onde os órgãos de imprensa eram censurados, num período onde você não via nenhuma notícia ruim sobre o governo durante 2 décadas e tal. Então, a minha hipótese é que isso teve um efeito nessa parcela do eleitorado que depois se tornou majoritária. Mas enfim, são hipóteses, né? A gente precisa testar elas e tal, mas é um debate que é riquíssimo, assim, né? Que eu gostaria de algum momento da vida pesquisar também e fazer isso, enfim, colocar isso no papel também em outro momento, quem sabe. Em outro momento. E até a título de curiosidade, né? Aqueles que dizem que a esquerda morreu em Santos, né? Mas a esquerda foi preponderante agora no segundo turno, né? Ainda que não tivesse ocorrido algum tipo de anúncio oficial, né? Mas houve aquele anúncio oficial de apoio à reeleição do prefeito, mas houve a repulsa à candidatura de Rosana Vale. Da deputada Rosana Vale. Né? Isso ficou muito claro. E isso se acabou ocorrendo nas eleições. E a outra prova disso é o fato de que a vereadora eleita com mais votos na cidade é uma vereadora de esquerda, que é a Débora Camilo, que fez uma candidatura lindíssima, claramente do campo de vista progressista, e eu, enquanto suplente dela, também. E acho que é a prova justamente que você falou, né? A esquerda não morreu na cidade, ela segue viva, ela segue tendo peso eleitoral ainda, né? E pautando algumas disputas e alguns temas, inclusive na eleição, né? Esse é o X da questão, né? Agora, cabe também o desafio da esquerda voltar a ser seus erros também, né? De formação de lideranças que foram perdidas, né? Ou foram ceifadas no sentido de assim, não deixar crescer por questões de lideranças muito de cunho pessoal, e isso, de certa forma, prejudicou o avanço ou o crescimento de novos candidatos. Né? Então, isso é muito claro nesse aspecto. E aí, para a gente finalizar, já estamos chegando no final, o prefeito, ele, ao contrário da legislatura passada, o prefeito vai ter uma posição mais próxima, mais ferrenha, né? São 7 vereadores em tese. O PL até então fazia parte da base de apoio na legislatura passada. O PL, com 4 vereadores, vai ter uma posição mais crítica. Até a eleição ficou muito clara em relação a isso. E você tem os 3 vereadores, né? No caso, o vereador Chico, o vereador Marcos Caseiro, que está iniciando o mandato, e a vereadora Débora, que ela tem uma posição também clara, ela do PSOL e os outros do PT. Você acha que o prefeito vai ter algumas dificuldades na relação com a Câmara aqui em Santos, apesar de ter 14, mas você abre um espaço de 1/3 que, em tese, é de oposição, para abrir uma SEI, por exemplo, se for o caso, se necessário. Eu acho que o PL, pouco a pouco, a bancada do PL, pouco a pouco vai se aproximar do governo. Assim. Acho que isso acontece historicamente nas eleições municipais aqui de Santos, quando há um determinado racha na base à direita durante as eleições, mas que rapidamente há um reagrupamento a partir do momento que o governo próximo começa. Então, acho que assim, a oposição que ele vai ter que lidar vai se dar muito mais do
campo mais à esquerda, com o PT, PSOL e a sua bancada, do que do campo mais à extrema-direita. Eu acho que vai haver uma moderação por parte desses vereadores eleitos a partir do momento que eles sacarem que eles vão poder se beneficiar de participar de um governo que está alinhado ideologicamente com eles em certos aspectos, e vai haver uma aproximação, eu acho, sinceramente. Então, acho que não vai haver uma posição tão grande, tão ferrenha desse campo mais à direita. Acho que essa posição vai vir muito mais do campo mais à esquerda, sendo bem sincero. E, só para a gente finalizar, e onde entra o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, mesmo partido do prefeito Rogério Santos, dentro desse contexto aí, né, o que esperar aí do governador, alvo de várias críticas, especialmente em relação à segurança pública, aí, com fatos que aconteceram aí, infelizmente, ao longo dos últimos meses. Eu acho que por parte da prefeitura, acho que vai haver uma certa tentativa de maior aproximação. Eu sei que o Tarcísio ficou meio que em cima do muro nesse segundo turno das eleições municipais do ano passado, por conta da candidatura de José Navarro e também ser próximo ideologicamente, etc e tal. Mas uma vez encerradas as eleições e com a vitória de Rogério Santos, eu acho que vai haver uma aproximação, até porque ela se dá já do ponto de vista ideológico. Então acho que é possível que haja uma aproximação política dessas duas esferas, tanto por conta de políticas que já estão sendo implementadas, né, como o VLT, por exemplo, quanto perspectivas futuras de eleições, tal como a eleição para o governo do estado de 2026, que o governador Tarcísio provavelmente vai querer disputar a reeleição e vai querer contar com uma base de apoio nas suas prefeituras que são alinhadas ideologicamente a ele, né? Então, acho que isso é mais ou menos o caminho que a gente vai ter para esse ano, eu acho. Vamos aguardar. 2025 promete. Rafael Moreira, professor universitário, escritor também, né? E, é claro, também foi candidato a vereador na Câmara de Santos, cientista político, de fato, doutor em ciências políticas. Muito obrigado pela sua presença. Imagina, sempre um prazer, Fernando. Fico à disposição para o futuro também. Rafael Moreira, um feliz ano novo para você que está começando agora, 2025, para você e sua família, e é claro, você internauta que nos acompanhou aí o Jornal em Foque. Lembrando, reprise às 3 horas da tarde na TV com Santos, canal 8, canal 11, Net Claro 45 da VPWay, e 5 horas da tarde, Rádio Santos FM, 92,5 MHz, mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque. Tenham todos uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Até segunda. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.